Porque uma nave extraterrestre, o sistema de navegação dela, ela não tem volante, ela não tem botões, ela não tem nada disso. Aliás, todas as pessoas que tiveram dentro de uma nave de entidade não humana, vamos colocar dessa forma, não tem botão, não tem painel, não tem nada. Como Elas é? são operadas pela consciência. Só para O sistema de navegação é consciência pura. A consciência do piloto? Do piloto, que entra em conexão com a espaçonave. Tipo uma telepatia. É telepatia. Então, ela entra em conexão com a espaçonave. Esse seria o sistema de navegação das naves. Nossa, sensacional. Isso é impressionante. Então, é uma interface de consciência. Lembrando que a nave é orgânica, na maioria dos casos. Ela é viva também. Então, existe essa comunicação com a nave. É como se a nave fosse o pet dele. É uma coisa surreal. É o como se fosse pet. uma parte do... Fosse uma parte dele também. Então, é uma forma de ver a tecnologia totalmente diferente que nós temos hoje. Sim. Não tem comparação. Não é um metal, serve, né? Não serve nem como parâmetro. O que nós temos tecnologicamente não serve nem como parâmetro para entender essa tecnologia. Mas o M12 sabe disso. Sabe disso. Inclusive, quando eles recuperaram as naves acidentadas, o próprio coronel Philip Corso, ele fala que numa das recuperações, foi um caso espiritual, tá? Isso tá no livro dele, conta essa história. Ele foi recuperar uma dessas naves acidentadas, ele chegou nos destroços. Quando ele chegou nos destroços, a entidade não estava ali. E ele foi procurar por ela porque tinha pegadas. E essas pegadas davam no interior de uma caverna. E ele foi atrás. Falou, vou cumprir a minha missão. Né? E quando ele estava cumprindo a missão, ele chegou dentro da caverna, ele viu uma entidade não humana. Face a face, cara a cara. Nossa. Coronel Felipe Corso. E quando ele viu aquele ser, ele se comunicou telepaticamente com ele e falou, olha, derrubaram a minha nave. Você vai ajudar eles estão fazendo mal. E eles vão me tratar mal. Eles vão me dissecar e vão me torturar. Naquela hora ele caiu a ficha. Ele viu que aquilo era verdade, não eram meras palavras. Tanto é que ele foi investigar isso e ele percebeu que aquela entidade tinha toda a razão. Ele confirmou. Aí... Confirmou que iam torturar ele. Exatamente. Aí o Felipe Corso falou, o que você quer que eu faça por você? Ele falou, me ajuda a sair daqui. Me leva a tal lugar que... Dali, os meus amigos vão poder me recuperar. Nesse ponto. E eu preciso que você me leve até lá. Num ponto específico. Aí o coronel Felipe Corso falou para ele, o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Olha como o ser humano é terrível. Que né? absurdo. O que eu ganho com isso? Olha, o que a entidade falou para eles que ele nunca mais tirou da cabeça. O mundo novo, se você puder ser uma pessoa melhor. Nossa. Caramba, Diz que o mundo dele desabou naquele Você até momento. emociona contando isso. Né? O mundo dele desabou naquele momento. Diz que ele teve uma visão da realidade totalmente diferente. Nunca mais foi a mesma pessoa. E ele realmente ajudou aquele ser e foi para solitária por causa disso. Deixou ele escapar. Colocou ele exatamente a situação da solitária. Então é um caso icônico, um caso assim emblemático. E por que você fala que é um caso espiritual? Espiritual porque mostra a evolução humana de consciência, essa interação. Quando ele viu aquela entidade, não como uma coisa, mas como um ser consciente, ciente. Um par, né? É um par, exatamente. Ou seja, por isso que talvez... Ele teve empatia. Empatia por aquele ser. Por isso que uma aparição em massa dessas entidades poderia despertar coletivamente muitas pessoas. Exatamente. Assim, uma proporção em escala, realmente. Em escala global, sim. Isso aí pode mudar o mundo para sempre. Essa interação, por exemplo, nos protocolos de contato do Dr. Steve Greer, as pessoas têm essa possibilidade de ter essa interface com esses seres. Chris Bledsoe também, ele já protagonizou várias aparições. Tem gente que fala apito de cachorro, eu não gosto desse termo que é pejorativo, mas é uma forma de invocar esses seres. No sentido assim, invocar eu não gosto nem dessa palavra, convidar. Convidar esses seres para um contato pacífico. E a gente está próximo de acontecer isso? Inclusive tem o Disclosure, né? Exatamente. Até um filme. A humanidade está numa encruzilhada nesse momento. Ou a humanidade dá um salto de consciência e começa a conviver com esses seres, entender que nós somos parte do cosmos, o universo não gira em torno da Terra.
O helicentrismo, que é um problema muito sério. Na verdade, não é nem da Terra, é do homem, né? É do homem, exatamente. Do homem. Entender que nós fazemos parte de algo maior, de uma comunidade galáctica, né? Muito maior, aí sim, vai fazer a diferença. Agora, se a humanidade persistir nas guerras, nas batalhas, inclusive, eles sempre advertiram a humanidade sobre isso. Isso é histórico, tá, gente? Isso é histórico. Jorge Van Tessel, 1952, ele teve contato com o Comando Ashtar. Tem gente que fala do Comando Ashtar, né? E nem sabe a história do Comando Ashtar, que é muito antiga. Isso vem lá de 1952. Caramba. E o Jorge Van Tessel, ele era piloto da Força Aérea dos Estados Unidos, ele começou a ter contato telepático com um ser que chamava Ashtar. O comandante Sogonda, né, na ocasião, né? E eles falaram para ele, olha, manda um recado para os governos do mundo, porque ele era militar, fala para eles pararem com as guerras nucleares. Nós não admitimos isso. Vocês vão se autodestruir. Então isso é fantástico. E a gente percebe, por isso que esses seres têm essa preocupação com instalações militares. E por isso que eles acabam aparecendo mais vezes nesses locais. Nesses locais, exatamente. Não por exemplo, o do Robert Salas, que foi um operador na década de 60 dessas instalações de silos nucleares, ele fala que ele viu 20 ogivas serem desativadas. Ele, pessoalmente, 20. Só nos anos 60. Então, eles têm essa preocupação. E eles querem que a humanidade dê um salto evolutivo tecnológico para que nós possamos um dia viver numa comunidade galáctica, né? Numa comunidade interestelar. E o futuro Star Trek, inclusive, eu achei bem interessante isso, vou aproveitar, o Elon Musk usou essas palavras, né? Que um dia nós vamos tornar uma civilização nível Star Trek. Ele falou conquistar isso. o espaço. Falou publicamente. Star Trek. Então, é por aí. Sim, por mas aí. talvez ele fale muito mais do ponto de vista da gente conquistar o espaço. Tanto que tem lá o projeto Artemis de ir pra Marte. Conquistar o espaço, que ele não pode falar, mas conquistar o espaço, inevitavelmente, também é interagir com outras civilizações. Exato. Entendeu? Mas ele fala com o projeto Artemis, levar a galera Artemis lá. 2 agora, que vai sair em abril, né? Provavelmente o Artemis 2 agora vai ser concluído em abril. Exatamente. Querem ir pra Lua de novo, pra Marte. Pra Lua de novo, pra Marte, exatamente. Mas é meio que, às vezes, para acostumar o coletivo com essa ideia, mas, na verdade, o grande objetivo é que a gente possa conviver com Falando em esses Lua, seres. sabe por que o homem não voltou mais pra Lua desde 1972? Segundo o Dr. Steve Greer e outras testemunhas, é porque o homem queria colocar armas nucleares na Lua, porque seria um ótimo local, vamos falar a verdade, para a União Soviética e Estados Unidos, ali seria o alvo perfeito de operacional, ali um local estratégico. Para atacar outras nações. Para atacar essas ações. E quando eles vieram para lá, eles foram recebidos por uma armada de OVNIs. Inclusive o Neil Armstrong, quando ele pisou na Lua, e o Dr. Steve Greer, ele fala que a maioria do pessoal do Cabo Canaveral, várias testemunhas, tá? Por exemplo, o Bill Tompkins, o livro dele, Contato com Extraterrestre, confirma isso daí. Ele foi testemunha ocular, que ele estava lá. Estava lá. E quando eles viram que os 3 astronautas, Neil Armstrong, Collins e Aldrin, estavam cercados por uma frota, uma armada de extraterrestres, eles falaram, corta! Passa as imagens que a gente fez lá com o Kubrick. Já tinham o plano B. Ah, tá. Já tem o plano B, corta e bota as imagens que a gente fez no estúdio. Porque quando eles chegaram lá, tinha uma tinha frota. naves, e eles falaram aqui, ó, tá cheio de bebês, e as imagens falam aqui, ó, bebês que eles falam eram as naves, e eles estão nos cercando. E eles falaram, vocês vão embora daqui. Vocês não vão fazer isso, vocês não vão colocar armas nucleares aqui. E se vocês insistirem, vocês vão voltar daqui 50 anos, se vocês melhorarem. Aí vocês vão poder voltar para cá. Então, por isso que o JP acredita que essa nova investida, essa nova volta do homem para a Lua, é porque os seres extraterrestres estão dando o aval deles. Porque a humanidade está dando um salto positivo. Por isso que a revelação está vindo. É uma exigência deles. Porque o mundo já, assim, na ignorância. Tudo conecta, né? Porque Tudo conecta. Chico falou que se a gente ficasse 50 anos sem um terceiro conflito, né? Inclusive, isso, exatamente. Inclusive nuclear, a gente ia poder passar. Exatamente. Inclusive, quando eu falei sobre isso, exatamente, né? seria 2019, né? A data limite. Né? A data limite que cairia em 2019. Gente, exatamente isso. E agora seria um novo contrato, uma oportunidade da humanidade fazer isso. Ou seja,
começar a viver com outras civilizações, interagir com outras civilizações, dar esse salto evolutivo. Mas, pô, Demi, a gente não consegue nem viver com a gente mesmo. Que dirá viver com um outro? Por isso que a humanidade tem que evoluir. Esse é importante, é um passo conclusivo. Mas eu acredito no seguinte, apesar de tudo, existem pessoas benevolentes. Ainda bem que existe a questão do campo morfogenético. O que seria isso? É a teoria do 101º macaco. Então, um grupo de... O Dr. Greene fala que se 1% da humanidade dá um salto evolutivo, o resto vai no fluxo. Evolui junto, dá aquele salto evolutivo. Vai por tabela. Vai por tabela, exatamente. Isso, inclusive, faz parte da ciência, que é uma teoria. Né? Isso é uma teoria, inclusive, respeitável, totalmente plausível, né? Que é a teoria do campo morfogenético. Inclusive, tem o campo morfogenético coletivo e familiar também. Tanto é que a sua família repete padrões. Você já viu? A pessoa começa a cometer o mesmo erro. Seu avô cometeu um erro, seu bisavô cometeu o mesmo erro. É um padrão repetitivo de família. Isso se chama campo morfogenético familiar. E tem o campo morfogenético coletivo. Global. Da humanidade. Da humanidade inteira. Então, se 1% dá... Tanto é que isso é uma explicação como funciona o cupizeiro. Porque ninguém entende como que funciona. É campo morfogenético, o cupizeiro. Cupinzeiro. Desculpe. Onde fica o... Formigueiro. Dos animaizinhos, dos bichinhos, dos insetos. No caso dos insetos. Uma colmeia. Porque não tem uma explicação convencional. Como que pode esse ser passar de geração em geração essa informação? Vem da onde? Como que eles aprenderam isso? Ninguém ensinou eles. Campo morfogenético. Como que ensinaram que tem que ter a abelha rainha? Exatamente. Da onde que vem essa informação? Não tem como explicar. A única explicação é o campo morfogenético. Isso faz parte da ciência. Nossa. Não tem explicação. Então, ou seja, se 1% da população despertar, o resto desperta porque a gente por um influencia... efeito secundário, exatamente. Influencia. Por isso que é importante essas pessoas darem esse salto. Se 1% realmente der esse salto evolutivo, a humanidade inteira dará esse salto evolutivo. Mas daí a gente vai conseguir bater de frente com o Majestic 12? Exatamente, porque assim, os Majestic 12, essa organização transnacional, ela só existe por causa do grande segredo, da ignorância. O poder deles está na ignorância humana. No dia que não houver mais a ignorância humana, o poder deles acabou. Acabou. E o grande segredo, ou seja, a existência desses seres, se tornar algo notório, banal, acabou também. Acabou. Aí o império deles simplesmente vai ser o quê? Ruído. Desmantelado. Então é por isso que os seres querem aparecer, para ver se a gente desperta? Exatamente, para o despertar. Por isso que essa interação dos portais. Agora a gente vai voltar para os portais de novo. Sensacional, vamos lá. Vamos voltar para o portal de novo. Portal é uma forma de seres interdimensional. Um ser interdimensional, diferente de uma consciência, consegue interagir com milhões de consciências. Tudo por questão de porque nós estamos lidando com um ser superior, muito evoluído. Incomparavelmente. Imagine que é um ser que não está preso a um corpo físico. É um ser que está próximo à fonte criadora. Nossa, que incrível. Um ser que consegue simplesmente controlar uma galáxia, que seriam os seres nível 3 e 4 da escala de Kardashev. Nós estamos postulando se tornar civilização tipo 1. Que escala tipo que é essa? Que eu nunca a escala de Kardashev é uma escala feita por um cientista na década de 60 que tentou classificar a evolução dos seres, tá? Tecnologicamente falando. Então, civilização 0, que não domina a energia do seu próprio planeta, que é o nosso caso. Nós somos uma civilização tipo 0. Tentando chegar à civilização tipo 1. O que é uma civilização tipo 1? Que controla a energia do seu próprio planeta. O Tesla queria exatamente isso. Energia livre seria uma forma de você se tornar o quê? Uma civilização tipo 1. Ou seja, porque a gente queima petróleo pra Exatamente, caramba. petróleo, combustível fóssil, nível 0. Nível 1, controla a energia do seu próprio planeta. Nível 2, controla a energia do seu próprio sistema solar, do Sol. Nossa. Nível 3, da galáxia. Nível 4, do universo inteiro. Quando a gente fala de ser interdimensional, nós estamos falando de seres nível 3, nível 4, que na nossa concepção limitada seria como um Deus. Um Deus divino. Então é algo quase praticamente incalculável, não dá para mensurar. São esses seres que querem entrar em contato com a consciência humana. Por isso que os escuros, os negativos, não querem a abertura desses portais. Porque se esses portais forem abertos,
aí é game over. E por que um ser tão evoluído desse quer falar com seres tão insignificantes como nós? Veja só, é interessante isso. Existe algo no universo que o canal humano, então a iniciativa humana de abrir portais de comunicação mostra que pessoas estão se arriscando, evoluindo em prol da humanidade. Porque isso envolve governos, isso envolve sacrifício. Então é uma forma de teste, esse é o meu parecer, é uma forma de teste para esses seres, que realmente existe uma iniciativa positiva para uma mudança de nível de consciência e de status. Né? Então seria essa forma. Lembrando que esses portais também podem ser negativos. Então eles têm duas vias. Então o canal o quê? A consciência humana. O canal é a iniciativa humana. Isso é impressionante porque isso vai acontecer de qualquer maneira. É irreversível, porque isso ocorre a cada aproximadamente a 12.500 anos. A última vez foi na queda da Atlântida. Então isso vai acontecer, entendi. é inevitável. Agora, o controle desses portais é uma forma de fazer isso ficar mais ameno, calmo, tranquilo, de forma totalmente controlada, positiva, para a evolução da humanidade como um todo, ou também pode ser usado para o mal, A destruição para da a humanidade. destruição do planeta. Porque... Então existem duas linhas do tempo, uma de evolução absurda e uma de destruição. Exatamente, tanto é que a Dama, se você for pegar todas as canalizações, mesmo da Dama do Chris Bledsoe, por que eu estou usando o Chris Bledsoe como canalizador? Porque o Chris Bledsoe, do livro OVNIs de Deus, o livro OVNIs de Deus, 2012, foi lançado, o Chris Bledsoe é o único canalizador do mundo que é consultado pela NSA, pela CIA e por agentes da NASA. E até mesmo do Congresso dos Estados Unidos e cientistas proeminentes dos Estados Unidos. Então as pessoas levam ele a sério. Eu não conheço outro canalizador que é consultado por autoridades desse nível ainda. Eu conheço o cara que é consultado lá para ver se vai chover o indígena, sabe? Isso é interessante. Tô brincando. Então, gente, o Chris Bledsoe merece um crédito maior por causa disso. Com certeza. E ele falou, a Dama, a entidade feminina, que é um ser interdimensional, interessante, também, só tinha que ser interdimensional, que existem duas linhas do tempo. Uma da evolução humana e uma que seria da destruição, do apocalipse negativo, que os escuros querem fomentar, querem que nós cocriemos para eles, através de programação preditiva. Que eles usam cinema, usam várias coisas para tentar empurrar isso. Porém, com filmes, né, e tal. Porém, ela falou, eu estou disposta a tudo por vocês. Tudo. E se um grupo de pessoas... A grande notícia é que não precisa ser a maioria. Não precisa ser a maioria. Uma minoria disposta realmente pode mudar o mundo. Uma minoria realmente disposta que queira fazer a diferença. Já seria o suficiente. Mas que diferença é essa? É ela despertar internamente com ela? Do campo morfogenético. O salto evolutivo. Essa é fazer a diferença. Ou seja, a única coisa que ela precisa fazer é evoluir. Exatamente. Ela mesma... Se você evoluir o nível de consciência, você já está ajudando o planeta Terra na mudança. Está contribuindo na mudança do campo morfogenético da Terra. Então, nós aqui que temos canais assim... Estão contribuindo, estão ajudando. Toda pessoa que tem um canal no YouTube, ou, sei lá, um blog, seja, está contribuindo. Se tem o foco, lógico, tem gente que tem foco negativo também, que é terrível. Tem gente que joga pro outro lado. Vamos ser sinceros aqui. Tem gente que contribui, tem canal que fala do apocalíptico por aí, é uma festa também. Com essa conotação. Mas se a pessoa pensa numa evolução, num status de consciência superior, que as pessoas atinjam esse status de consciência superior, está contribuindo. É um grande objetivo nosso, né, Rosa? Está contribuindo muito. Porque esse é o maior medo deles. Eles não querem isso. De forma alguma. Né? Eles não querem de maneira... E quando a gente fala de salto evolutivo é o quê? É aquele pensamento do amor. Amor pelo próximo, amor pela humanidade, que é muito difícil, porque é fácil você amar sua esposa, amar seu cachorrinho, né? Seu pet. Agora, amor pela humanidade são poucos. É amar a humanidade como um todo. Isso é um desafio. Sem distinção. Sem distinção. Exatamente, sem distinção de ninguém. Inclusive seu inimigo. Inclusive seu inimigo. Tem esse amor incondicional. Isso é difícil. Mas quando você... O próprio Dr. Greer fala, quando você começa a ter conexão com os seres, as entidades não humanas, esses seres maravilhosos,
você percebe que tudo é unificado. Todos somos um. Então você não faz distinção entre bem e mal. Você simplesmente quer estar conectado, comungar como um todo. Com tudo que existe. Com o universo. E quando você tem essa percepção, você tem paz. Você tem tranquilidade. E essa tranquilidade faz com que você realmente dê um salto na consciência. Nossa. Então, quando você fica buscando erro nos outros, existem esses erros, ninguém está dizendo que não existe. Mas se você ficar se concentrando a sua energia nesses erros, no crime, em coisas perversas, coisas hediondas que acontecem no mundo, se você ficar se concentrando única e exclusivamente nisso, você não consegue realmente dar esse salto evolutivo. Então, você se une ao todo. Você entende, olha, existe um poder maior, algo maior que coordena tudo. E ver essa visão do todo, tudo conectado, essa visão integrada, unificada do universo. Aí você tem paz. Esse é o segredo do salto evolutivo.